Olá a todos que acompanham a Gazeta aqui pelas redes sociais, em especial pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o Marcelo Miranda, editor aqui do jornal, e vamos falar mais um pouquinho então sobre as eleições deste ano. Eu preparei um material aqui, um resumo, sobre a questão envolvendo o Senado, os senadores. Tem muita gente que ainda tem dúvida, por exemplo, por que o senador tem mandato de 8 anos e por que a cada eleição ou é feita a escolha de um senador ou de dois. Então eu preparei aqui um resuminho para a gente falar um pouquinho sobre essa questão. O senador é um cargo no Legislativo Federal, assim como o deputado federal. Ele representa a Câmara Alta do Congresso Nacional. O que significa isso? Em países onde existem duas câmaras, no caso aqui no nosso Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado, então a Câmara dos Deputados é a Câmara Baixa e o Senado é a Câmara Alta. E entre uma das atribuições, inclusive, dos senadores, está a revisão de projetos de lei aprovados pela Câmara. Então, aqui também a questão dos mandatos, né? O senador tem mandato de 8 anos, diferente dos outros cargos, que são todos mandatos de 4 anos. E o senador também pode concorrer à reeleição. A gente vai ver que aqui em Santa Catarina, inclusive, tem um candidato à reeleição nesse ano. Tá? O sistema de escolha é como ocorre a escolha para prefeitos, governadores, presidente. O mais bem votado entra na vaga. Né? Então essa aqui é a forma de escolha para senadores também. Deputados, por exemplo, e vereadores. Daí aquele outro sistema que tem quociente eleitoral, tem, né, legenda e tudo mais. A diferença entre senador e o deputado federal. O deputado federal, ele está lá eleito para representar a população, enquanto entre as atribuições do senador está representar os estados. Por isso que no Senado, por exemplo, não existe aquela divisão de número de cadeiras proporcional à população. Todos os estados têm 3 senadores, e essa é a regra. Então são 81 senadores ao todo, sendo cada estado com 3, porque eles representam o estado e não a população. Por isso que tem essa divergência, né? Então aqui também aquela questão da Câmara Alta e Câmara Baixa, que a gente comentou agora há pouco. A composição do Senado. Então, são 81 senadores, né? Lembrando que cada um deles tem 2 suplentes. O suplente só assume naquela licença, problema de saúde, etc. Então, o suplente assume. Aqui a questão da votação. Porque nesse ano, por exemplo, nós vamos escolher um senador e na eleição passada nós escolhemos 2. Esse rodízio entre 2 e 1, ele já é antigo, então ele está desde a Constituição de 1946. E o objetivo dele é garantir, por exemplo, assim, uma continuidade nas ações e uma estabilidade de poder. Por exemplo, como nesse ano nós vamos ter um senador alterado, os outros 2 vão permanecer no cargo, então daria uma continuidade. Na próxima eleição, sairiam 2, mas um continuaria também para garantir essa estabilidade. Esse é o princípio básico, né? Hoje nós temos, por incrível que pareça, nós temos 3 senadores. Um está concorrendo à reeleição, porque encerra o mandato, que é o caso do Dário Berger, e os outros 2 senadores, o Esperidião Amin e o Jorginho Melo, ambos são candidatos ao governo do estado. Então, essa questão da continuidade ali desse ano, ela está meio esquisita. Digamos que o Dário Berger não se reeleja, Esperidião ou Jorginho acabem sendo eleitos governador, sobraria só um para nessa questão da continuidade, né? Então, nossos 3 senadores hoje estão sob júdice, digamos assim. Aqui, então, é a relação que eu peguei do Tribunal Regional Eleitoral. São os 11 candidatos que nós temos hoje aqui em Santa Catarina concorrendo ao Senado, inclusive o Dário Berger, que ele é o candidato à reeleição. Então aqui essa é a lista de quem está concorrendo neste ano. Aqui por fim, então, eu coloquei a questão dos salários, né? Então, quanto ganha um senador? O senador ganha hoje de salário, subsídio que se chama, é R$ 33.763. Fora todo o resto que a gente sabe, né? Então tem vários outros penduricalhos envolvidos. Eu peguei aqui um trecho de uma matéria que eu achei agora há pouco na CNN Brasil, onde eles falam que cada parlamentar nosso no Brasil hoje, contando toda a estrutura, penduricalhos e tudo mais, custa por ano 24,7 milhões para o poder público. Ou no caso, para nós cidadãos que pagamos a conta, né? Então esse é o custo hoje do nosso Congresso. Aqui só um resuminho então, para a gente finalizar. A eleição dia 2 de outubro, dia 30 de outubro, então nós temos o segundo turno, caso tenhamos em governador ou presidente da República. Né? A ordem de votação também. Feito, é isso então. Espero ter sanado um pouquinho das dúvidas. Caso tenha algum comentário, alguma coisa, pode escrever aí que a gente tenta responder também. Tá joia? Um abraço e até a próxima.